muitos recursos, esse vai comprar onde quer, é no Lago Sul, é no Lago Norte, perto do lago, longe do lago, aonde quer comprar, vai comprar. Agora a classe média não teve e ainda não tem nenhum programa habitacional, a não ser o que essa Câmara criou e que o governo até hoje não teve a dignidade e não teve a competência de implementar. E eu quero dizer uma coisa, os senhores sabem disso, foram próprios funcionários da Fundação Zoobotânica que foram lá fazer parcelamento dessas terras e vender ao terceiro de boa-fé. Basta que se vá até a Fundação Zoobotânica e se veja lá os processos apurando responsabilidade. Agora, vem com trator passar em cima de casa, que é protegida pela Constituição Federal, e não vamos dizer que lá tinha gente abastado, não. O deputado Luiz Estevão estava lá, quando chegou um policial militar fardado, preocupado se a casa dele tinha sido derrubada ou não. As duas casas derrubadas, uma era de uma professora da Fundação Educacional e outra era de um eletricista. Nós entramos na casa, eu, Xavier, deputado Luiz Estevão, e pudemos ver que são residências humildes. O que a gente quer não é que se privilegie ninguém. O que a gente quer é que o governo, estou concluindo, senhor presidente, é que o governo atue com seriedade e aplique as leis com eficiência. É que se venda ao ocupante conforme determina a lei 954, ninguém quer ganhar nada de graça, não. A pessoa quer pagar o que adquiriu como terceiro de boa-fé. Os grileiros, o governo deveria colocá-los o mais rápido possível com as suas responsabilidades. O Poder Judiciário, eu tenho certeza, que irá fazer isso. Eu irei pedir uma audiência ao presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, pessoa a quem tenho a maior admiração e apreço, solicitando a ele, estou concluindo, senhor presidente, agilização no tocante ao julgamento dos grileiros identificados pela CPI da grilagem da terra. E eu gostaria de fazer um apelo aqui, pedindo aos deputados do governo que façam um contato a nível de Secretaria de Governo e peça para que o helicóptero do governo deixe de fazer voo rasante lá na área da colônia agrícola Samambaia, porque há mais de uma hora estão fazendo um voo rasante naquela área, deixando apavoradas as crianças que lá residem com as suas famílias. É lamentável que isso esteja ocorrendo aqui, que o governo se transforme num governo terrorista. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, pela ordem, eu gostaria de fazer uma colocação que eu acho que bastante pertinente. Se Vossa Excelência puder me permitir, pela ordem. Conceda a palavra ao deputado Zé Edmar pela ordem e a gente pede ao deputado que realmente se atenha aos princípios regimentais para fazer a sua manifestação. Senhor presidente, eu só gostaria de pedir ao deputado Renato Rainha, que está saindo, retornando agora, que ele pudesse atentar para essa questão de ordem. Senhor presidente, na época da CPI da Terra, a CPI concluiu com um projeto de lei pedindo que fosse regularizada a situação das colônias agrícolas Águas Claras. Isso tem 4 anos. No nosso regimento interno, obriga essa casa a discutir o projeto nas primeiras 5 sessões legislativas consecutivas. Fato que tem quase 5 anos que não foi discutido esse projeto. O deputado Vasni, naquela época, como relator, sabe muito bem disso. Esse é um projeto que deve ser levantado e ir à discussão nessa casa, para que possamos resolver de vez o projeto aqui colocado pelo deputado Renato Rainha. Portanto, pela ordem que eu coloquei, é simplesmente para que a gente coloque em ordem, cumpra o regimento dessa casa e coloque justamente um projeto que tem causado tantas injustiças ao nosso povo em Brasília. Muito obrigado, senhor presidente. Conceda a palavra ao próximo. Com a palavra, o deputado Daniel Marques, pela ordem. Eu só quero aqui, senhor presidente, aproveitar a oportunidade para parabenizar o nosso colega deputado Odilon Aires, que fez o aniversário ontem. Portanto, todos nós, os deputados, queremos, deputado Odilon Aires, desejar a você muitas felicidades pelo transcurso do seu aniversário. Muito obrigado, senhor presidente. Essa presidência também se solidariza com o deputado Odilon Aires, que no último dia 30 completou mais um aniversário natalício. Conceda a palavra, com a palavra, o deputado Adão Xavier, pela ordem. Senhor presidente, a gente hoje, no primeiro dia de trabalho, depois do recesso, nós tivemos aqui os pronunciamentos de diversos deputados e a gente estranha a postura de muitos deputados, que antes, muitas vezes, defensor do povo e hoje contra o povo. Eu quero dizer que eu nunca vi uma pessoa invadir terra na sua própria terra.
Eu acho que quem é invasor de terra é quem sai de Brasília e vai para o exterior, para a Argentina, para o Japão. Mas não pode você invadir, ser invasor de terra, na sua própria terra. Nunca eu vi isso. Você é dono da terra. E outra, eu acho que ninguém é invasor. Nós estamos ocupando, as pessoas estão ocupando uma coisa que é de direito do cidadão. E eu quero dizer o seguinte, fui na colônia agrícola, ajudei aquela comunidade, vou voltar. Não adianta falar que é demagogia. Demagogia é quem hoje incentiva terras, chamados sem teto, no Brasil, com a bandeira vermelha, e aqui em Brasília não pode. Quer dizer, lá fora pode ter incentivo, pode ter invasão de terra, mas nem em Brasília não pode, em Brasília não é permitido. Então eu só gostaria de dizer que a gente estranha a atitude de alguns deputados, e outros também, que se colocam na mesma condição, que esquece a sua bandeira de defender o servidor público, os policiais militares e outros segmentos, e massacra o sem-teto de Brasília. Conceda a palavra ao próximo parlamentar. Senhor presidente, pela ordem. Com a palavra o deputado João de Deus, pela ordem. Eu tenho clareza que não tenho direito de resposta em relação ao deputado Adão Xavier, mas ele citou a minha base, do qual eu tenho mais votos, senhor presidente. Deputado, eu gostaria de contar com a compreensão de Vossa Excelência. Nós estamos hoje apenas reiniciando os trabalhos. Daqui para o final do ano nós teremos muito tempo para poder discutir esses temas com maior profundidade. Então não vamos esgotar todas as nossas discussões na primeira sessão e vamos imediatamente à votação da ordem do dia. Então, Vossa Excelência, por favor, evite fazer o debate fora do horário destinado para o comunicado de parlamentares, porque, infelizmente, fere o regimento e me coloca numa situação difícil. Eu estou aqui agora, não como seu amigo, que sou, mas estou aqui agora como presidente para fazer cumprir o regimento interno. Tudo bem, senhor presidente, eu acato. Agora quero dizer para Vossa Excelência que os discursos são infinitos. Ok. Conceda a palavra ao próximo parlamentar inscrito, deputado Marco Lima. Ausente. Conceda a palavra ao próximo líder inscrito, deputado Edmar Pirineus. Pela ordem, senhor presidente. Abre mão. Com a palavra o deputado Jorge Cauê, pela ordem. Senhor presidente, eu vou fazer uma lei complementar, modificar o regimento interno, para que acabe com a manifestação de líder, que fique só com comunicação dos que se inscreverem. Porque não é possível, já são 11h10, ó. Até agora estão falando os senhores parlamentares, nós precisamos votar projeto, senhor presidente. Nós precisamos votar projeto. Não se vota mais projeto nessa casa. Outra coisa que precisa acabar aqui é justamente essas manifestações dos senhores deputados para homenagear, são as sessões comemorativas. Justamente. Sessões solenes. Precisamos acabar com isso também. Passa para a parte da tarde, quer dizer, não vamos deixar de prestigiar, de homenagear aqueles que merecem. Mas vamos fazer num horário diferente do horário da sessão. Faça na parte da tarde. Agora, não se vota mais nessa casa. Não se vota mais. Aí, ó, os parlamentares se comunicaram e foram embora. Não querem saber de votar projeto. Está errado completamente. Eu acho até que devia inverter o negócio. Primeiro voto do projeto, depois manifestação dos senhores parlamentares. Conceda a palavra ao próximo parlamentar inscrito, deputado Manuel Andrade. Ausente. Conceda a palavra ao próximo parlamentar inscrito, deputada Lúcia Carvalho. Ausente. Convido o deputado Edmar Pirineus a assumir a presidência dos trabalhos. Convido o deputado Peniel Pacheco a usar a palavra. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, se eu não me engano, pode ser que eu esteja equivocado, mas o período do carnaval ocorre no início do ano no nosso país, às vezes no mês de fevereiro, março. No entanto, mesmo terminado o período de carnaval,
existem aqueles que insistem em continuar usando as máscaras. Existem aquelas pessoas que persistem mantendo uma fachada, um rótulo, uma aparência daquilo que na verdade não são. São pessoas que tergiversam, que mentem, que enganam, que falseiam, que assumem a postura da hipocrisia como uma maneira de querer se projetar perante a opinião pública. Eu gostaria de estar falando hoje de pessoas, quem sabe, fora do âmbito da Câmara Legislativa, de pessoas que estivessem longe dos quadros desta casa. Mas, infelizmente, ao me dirigir àqueles que assumem essa postura, infelizmente eu tenho que me dirigir também àqueles que ocupam o cargo nessa casa. E eu quero, em particular, dirigir-me a um fato ocorrido recentemente na mesa diretora, em que o presidente desta casa, usando das prerrogativas que tem como presidente, usando da influência que tem junto à imprensa, do trânsito, do bom trânsito que tem junto à imprensa, porque certamente ele é uma boa fonte, tem sempre sido o primeiro a antecipar as notícias daquilo que vai acontecer aqui na Câmara para determinado jornalista com quem ele mantém um bom trânsito, a divulgar notícias que atentam contra esta casa e contra os seus parlamentares. Numa reunião realizada pela mesa diretora da Câmara Legislativa, em que estiveram presentes a grande maioria dos membros da mesa, para decidir a respeito do concurso público que deveria ser realizado por esta casa, em função de uma postura radical do senhor presidente desta casa. Eu lamento até que ele não esteja aqui, porque ele poderia estar ouvindo isso pessoalmente, gostaria de dizer isso olhando nos olhos dele. Ele, quando nós defendíamos que o número de revisores taquigráficos fosse aquele exigido para atender às necessidades desta casa, ele foi radicalmente contra aquele número indicado, inclusive, pela própria comissão de concurso da Câmara Legislativa, que de forma responsável indicou que essa casa precisaria de 15 revisores taquigráficos, porque hoje nós temos 8 que ocupam este cargo numa estrutura provisória, e mais alguns taquígrafos que estão realizando essa tarefa por extrema necessidade, atingindo o número de 12. E o número sugerido de 15 pelo próprio comissão de concursos é um número necessário. Mas ele simplesmente olhou para o papel e disse: é muito, bota 10. Eu falei: espera aí, presidente, nós não podemos decidir o que vai acontecer nesta casa no olhômetro, no chutômetro, bota 10. Foi feito um estudo, e ele dizia: não, está tendo muita gente nessa casa, nós temos que enxugar esse quadro. Não se enxuga o quadro na base da atitude demagógica. E o que é pior, após esse problema, nós então pedimos um prazo para que a terceira secretaria fizesse um estudo e que apresentasse os argumentos necessários para o convencimento dos parlamentares membros da mesa. Ele convocou a imprensa, já vou concluir, senhor presidente, e anunciou perante a imprensa que os deputados não estavam aprovando o concurso público porque o presidente estava se recusando a pagar o terceiro salário da convocação extraordinária. Isso é uma brincadeira, isso é uma falta de responsabilidade, essa é uma atitude de hipocrisia, querendo expor colegas a uma situação de humilhação perante a opinião pública, porque o que eu defendo em ato e bom som, não precisa de ninguém ir para o jornal dizer o que eu penso ou o que eu deixo de pensar. Agora, vir colocar coisas que não aconteceram para a imprensa é um desrespeito ao poder legislativo, que deve primar pela verdade. É um desrespeito à sociedade do Distrito Federal, que quer ouvir a verdade, e é um desrespeito à imprensa, aos profissionais da imprensa, que certamente querem boas fontes, mas que falem a verdade. Eu, sinceramente, senhor presidente, sinto-me envergonhado de estar participando de uma farsa dessa. E o que é pior, mais recentemente a mesa se reuniu, e no momento de autorizar o pagamento do terceiro salário, do tal falado terceiro salário, o presidente lá da China
autorizou o ordenador de despesa desta casa, que está sob a responsabilidade dele, a fazer o pagamento do terceiro salário desde que fosse publicado o ato da mesa. Quer dizer, exigência que não foi feita para pagar a primeira parcela. Só se exigiu isso na segunda parcela. Por quê? Porque ele precisava de um documento publicado para chegar perante a opinião pública dizendo que era contra, que durante a sua ausência, radicalmente, os deputados usaram de má fé e conseguiram fazer a aprovação do pagamento do terceiro salário ao qual ele não concordava. Hipocrisia, falsidade. Por que ele autoriza o seu ordenador de despesa a pagar? Então dissesse para o ordenador que não pagasse enquanto ele não voltasse? Então, nós temos que acabar com essa postura. Sabe por quê, deputado Luiz Estevão, que a pesquisa de opinião pública mostra esse perfil da Câmara Legislativa? Por causa dessas coisas. Por causa dessa farsa, desse jogo de cena, dessa forma de querer se passar perante a sociedade como se fosse o bom mocinho. E olha, com essa fachada de bom mocinho, de querer enxugar os quadros da Câmara Legislativa, de querer cortar hora extra, nós estamos vendo a Câmara Legislativa sendo prejudicada na sua atividade fim. E as atividades que não são essenciais aqui passam a ser as prioritárias. Legislativo forte é legislativo que tem funcionários qualificados, que tem um corpo de funcionários competente, como nós temos aqui, e que não tenha perseguição a esses funcionários para realizar o seu trabalho com qualidade. É isso que nós precisamos nesse poder legislativo. É o que nós precisamos aqui, acabar com sessões comemorativas. Do jeito que o nosso presidente anda, parece que ele tem prazer em estar em evidência nas sessões comemorativas. Nós estamos precisando de poder legislativo que seja poder decorativo e nem poder, eu diria até decorativo, não. Nós estamos precisando de um poder que seja legislativo, que legisle para o Distrito Federal. E eu conclamo os nobres deputados desta casa, que se a presidência não está conseguindo fazer isso, que nós, em grande maioria que somos e que queremos o melhor para o poder legislativo, façamos e que arranquemos as máscaras daqueles que estão hipocritamente, falsamente, tentando vender para a opinião pública aquilo que não são. Muito obrigado, senhor presidente. Convido o deputado Peniel para reassumir a presidência. Quem é o próximo? Convido o deputado Luiz Estevão. Aí acabou, né? Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, volto a esta tribuna para discorrer ainda sobre a questão da derrubada das casas no Vicente Pires e Samambaia. Quero dizer que, lamentavelmente, quem conhece, quem já se deu ao trabalho de visitar aquela região, poderá verificar que a grande maioria daquelas chácaras não tem a menor vocação para a produção agrícola. Na verdade, são áreas de cascalho, de grande declividade, sem nenhuma possibilidade de irrigação e, portanto, sem qualquer possibilidade do desenvolvimento econômico da atividade da produção de alimentos. Portanto, não venha dizer aqui que aquela região era uma região que poderia estar produzindo hortifrutigranjeiros para o Distrito Federal, porque, em sua grande maioria, isso seria impossível. Aliás, a única criação ali possível de se fazer, sem dúvida alguma, seria no meio daquelas pedreiras, talvez, uma criação de reprodução de lagarto ou de lagartixa. Ademais, eu quero dizer o seguinte, que demagogia efetivamente faz quem vota uma lei na Câmara Legislativa, quem dá declarações à imprensa dizendo que, através do seu trabalho, contribuiu para avançar na questão da regularização das ocupações irregulares de terra no Distrito Federal, e depois vem aqui defender nesta tribuna não a aplicação da lei ou o uso da lei como instrumento no sentido de regularizar aquelas áreas, e sim o abandono da lei, o desprezo da lei que a própria parlamentar votou e simplesmente apoia a atitude arbitrária, violenta e truculenta de derrubar aquelas casas que foram construídas. Eu quero deixar aqui muito claro o seguinte: nenhum de nós defende a legalização ou a proteção daqueles que agem de maneira criminosa. O governo do Distrito Federal sabe quem foram os arrendatários a quem foram destinadas aquelas chácaras. Os contratos estão dentro da Fundação Zoobotânica. Portanto, nada mais fácil
do que entrar com uma queixa-crime contra essas pessoas por terem vendido aquilo que não lhes pertence. Mas, sabiamente, esta Câmara Legislativa, sem prejudicar o direito do governo de punir criminalmente os responsáveis por essa ação danosa ao patrimônio público, deu ao mesmo governo a possibilidade de regularizar aquelas situações, colocando grande volume de recursos dentro dos seus cofres e fazendo com que aqueles que compraram de boa fé ou até de má fé, porque muitos deles sabiam que estavam comprando uma coisa que não pertencia aos vendedores, mas a Câmara Legislativa, sabiamente, aprovou uma lei que os obriga a pagar novamente por aquilo que eventualmente já tenham pago. Portanto, eu quero dizer que não há qualquer prejuízo para o patrimônio público, já que essas pessoas serão obrigadas pela lei, aprovada por unanimidade por todos os parlamentares, essas pessoas serão obrigadas a pagar novamente pela compra irregular que fizeram. Apenas para fazer um breve exercício de cálculo, uma chácara daquelas de 2 hectares, 20 mil metros quadrados, em que foram parceladas em 20 residências, poderia auferir para os cofres do governo do Distrito Federal importância equivalente a mais de 200, 300 mil reais. Portanto, não estariam sendo protegidos aqueles que grilaram a terra pública, já que a lei aprovada aqui não lhes dá essa guarida, não lhes dá essa impunidade. O governo continuaria podendo colocá-los na cadeia. Não estaria sendo protegido aquele comprador que comprou de boa ou de má fé, mas que de certa forma já sabe hoje que comprou alguma coisa que não pertencia ao vendedor, já que esse mesmo, quem compra mal, quem paga mal, paga 2 vezes. Se pagou mal, vai ser obrigado novamente a pagar por aquilo que deseja ocupar. E não seria prejudicado o Estado, já que, ao invés de arrendar a valores irrisórios aquelas áreas, que muitas delas, embora não tenham sido parceladas, se prestam hoje para ser mansão de recreio de pessoas que, na verdade, constroem ali casas enormes, churrasqueiras, piscinas e não vocacionam para atividade produtiva, pagando uma taxa de arrendamento ridícula à Fundação Zoobotânica, o governo, ao invés de ter esse prejuízo, passaria a receber pela venda da terra que a partir de então não mais lhe pertenceria. Portanto, a Câmara Legislativa agiu competentemente, delegando e conferindo ao governo do Distrito Federal os meios para, de forma legal, organizar uma situação que, de toda forma, é uma situação que se afigura irreversível pela impossibilidade de destruir aquilo que foi construído, já que constitui uma ilegalidade confirmada pelas decisões do Poder Judiciário. Portanto, eu quero dizer o seguinte: ao subir a esta tribuna e defender não as pessoas, mas defender o processo de legalização que esta Câmara Legislativa aprovou no ano passado, eu o faço porque, em primeiro lugar, defendo o Poder Legislativo. Entendo que se reunimos as lideranças durante várias semanas, chegamos a um projeto de lei, aprovamos esse projeto de lei por unanimidade, esse projeto não foi vetado pelo Poder Executivo, é evidente que ele reflete aquilo que a Câmara sabe que é a melhor solução para resolver esse impasse. Defendo também a situação dos moradores, que não têm outro lugar para morar, já fizeram o seu investimento e não se recusam novamente a pagar porque têm consciência que pagaram pela terra a pessoas que não eram proprietárias da terra. E defendo também que a Procuradoria do Distrito Federal requisite hoje mesmo a Fundação Zoobotânica os contratos de arrendamento cuja destinação foi desviada e aproveite para ainda na segunda-feira entrar com ação criminal contra todas essas pessoas. Portanto, a Câmara Legislativa deu ao governo os instrumentos. É preciso que o governo simplesmente tenha a sabedoria e o bom senso de usá-los, já que com isso estaria efetivamente defendendo o patrimônio público, engordando seus cofres com importâncias substantivas e, mais do que isso, prestando efetivamente serviço à nossa comunidade. Muito obrigado. Há expediente sobre a mesa. Peço ao secretário que faça leituras. Projeto de lei do deputado Luiz Estevam dispõe sobre a extensão para o uso dos lotes situados nas QNA e QNB. Projeto de lei do deputado Jorge Cauí cria a cidade dos pioneiros. Projeto de lei do deputado Tadeu Filipelli dispõe sobre a alteração de gabarito na Avenida Transversal do Paranoá. Projeto de lei do deputado Filipelli dispõe sobre a alteração de gabarito na Rua Alta Tensão do Paranoá. Projeto de lei do deputado Renato Rainha dispõe sobre o uso público do distintivo do policial civil do DF. Projeto de lei do deputado Renato Rainha dispõe sobre a criação do setor de micro e pequenas empresas no Recanto das Emas.
Projeto de lei do deputado Renato Rainha dispõe sobre a publicação de mensagens periódicas de esclarecimento sobre a forma de prevenção de doenças de uso indevido de drogas. Projeto de lei do deputado João de Deus altera o artigo 2º da lei número 216. Projeto de lei do deputado Cafu institui a Semana de Direitos Humanos. Projeto de lei do deputado Cafu determina a obrigatoriedade da fixação em rodovias do DF de placas advertindo os motoristas para o perigo de ingestão de bebidas alcoólicas durante viagem. Projeto de lei do deputado Cafu institui a Lei de Desenvolvimento Urbano no DF. Projeto de lei do deputado Odilon Aires define lote de terreno com destinação para venda de combustíveis. Projeto de lei do deputado Odilon Aires dispõe sobre a alteração de norma de construção e gabarito para os edifícios de habitação coletiva. Moção do deputado Zé Edmar sugere ao Ministério da Educação a inclusão das disciplinas de gerontologia e geriatria como parte no currículo de medicina da Universidade de Brasília e UNB. Moção do deputado Zé Edmar sugere à Universidade de Brasília e UNB a inclusão das disciplinas de gerontologia e geriatria no currículo do curso de medicina. Requerimento do deputado Zé Edmar requer voto de louvor à empresa Polar Tintas por assegurar assistência social aos menores carentes pela promoção da campanha Vale Vida. Requerimento. Deputado Benício Tavares requer tramitação conjunta dos projetos de lei número 1418/94 e 1616/96. Moção do deputado Luiz Estevo reivindica providência do Poder Executivo quanto à instalação de redutores de velocidade na pista que dá acesso à ponte Costa e Silva. Moção do deputado Luiz Estevo reivindica providência ao Poder Executivo quanto à instalação de quebra-molas na extensão da estrada Parque Contorno na RA3 Taguatinga. Indicação do deputado Cafu sugere ao GDF que providencia a instalação de semáforo no retorno da IPTG, próximo ao Colégio JK. Projeto de lei do deputado Manuel de Andrade Manuelzinho desafeta a área pública e regulariza sua ocupação na RA2. Projeto de lei do deputado Rainha, da nova redação aos artigos 1º e 4º da lei 1138, de 10 de julho de 96. Projeto de lei do deputado Filipelli, concede isenção de imposto sobre a transmissão intervivos, o TBI. Projeto de lei do deputado Cláudio Monteiro, autoriza o governo do DF a parcelar débito de multas de trânsito e da outras providências. Projeto de lei de 1996, desafeta a área pública para ampliação da quadra OS4 na octogonal. Projeto de lei do deputado Cláudio Monteiro, dá o nome Praça Padre Cícero ao espaço situado em frente às quadras 3 e 4, contíguo à feira de hortifruti Grangeiros em Planaltina. Projeto de lei do deputado Jorge Cauê, altera o artigo 2º da lei 769 de 23 de setembro de 94. Projeto de lei do deputado Odilon Aires dispõe sobre a alteração da norma de construção e gabarito para os edifícios de habitação coletiva em Samambaia, RA 12ª. Projeto de lei do deputado Odilon Aires dispõe sobre a alteração de norma de construção e gabarito para os edifícios de habitação coletiva do Guará, RA 10. Projeto de lei do deputado Odilon Aires, idem, RA 9. Projeto de lei do deputado Odilon Aires, idem, RA 6. Projeto de lei do deputado Odilon Aires, idem, para a região 5, Sobradinho. Projeto de lei do deputado Odilon Aires, idem, para a RA 3. Projeto de lei do deputado Odilon Aires, idem, para a RA 2. Projeto de decreto legislativo do deputado Jorge Cauê, concede o título de cidadão honorário de Brasília pós-morte ao ex-governador do DF, o engenheiro Elmo Cerejo Faria. Projeto de decreto legislativo do deputado Jorge Cauê e Cláudio Monteiro, concede o título de cidadão honorário de Brasília ao senhor Perter Platt, chefe do Departamento de Cultural da Embaixada da República Federal da Alemanha em Brasília. Moção do deputado Asni de Rore, presta votos de louvor à Fundação Atos Bulcão pelo lançamento do jornal Radical. Requerimento do deputado César Lacerda, requer tramitação em regime de urgência para o projeto de lei 1745 de 96. Moção do deputado Cláudio Monteiro, sugere ao Poder Executivo que seja atribuído o nome. Praça Padre Cícero, ao espaço situado em frente às quadras 3 e 4, contíguo à feira de horta Grangeiro em Planaltina, RA 6. Moção do deputado Cláudio Monteiro, reivindica a eliminação do conjunto AB1 da quadra A da Vila Nossa Senhora de Fato em Planaltina, RA 6. Moção do deputado Cláudio Monteiro, reivindica a eliminação da DF 130 no trecho compreendido entre o Balão DR e o Colégio Agrícola de Brasília. Requerimento do deputado Renato Rainha,
requer a tramitação conjunta dos projetos de lei 1529/96 e 1562/96, de autoria, respectivamente, dos deputados Maria José Maninha e Vazinho de Rore. Requerimento do deputado Renato Rainha. Requer seja formulado convite ao ex-presidente do IDAB, senhor Aleixo Furtado, para ser ouvido sobre as gravíssimas denúncias publicadas pela imprensa. Senhor presidente. Deixa eu falar, Antônio. Ata da 67ª sessão ordinária, 10 de junho de 96. Ata da 68ª, 11 de junho. 69ª, 12 de junho. Ata da 70ª sessão ordinária, 13 de junho. 71ª, 17 de junho. 72ª, 18 de junho. 73ª, 19 de junho. 74ª, 20 de junho. 75ª, 24 de junho de 96. 76ª, 25 de junho. 77ª, sessão ordinária, 26 de junho de 96. 78ª. Senhor presidente, eu solicito a dispensa da leitura da ata. Acatada, está dispensada. Passamos para a ordem do dia. Peço ao senhor secretário que leia o item número 1 da ordem do dia. Item número 1, discussão e votação da redação final do projeto de lei número 282 de 95, que denomina a Praça da QE 20 do Guaraon. Autor o deputado Miquel Paz. Em discussão. Em votação. Votação em processo simbólico. Votação nominal para verificação de quórum. E, ao mesmo tempo, votação do projeto de lei número 282. Da redação final. Em votação. Os senhores deputados votaram sim, estão aprovando o projeto de lei em redação final, número 282. Votar não, estou rejeitando. Deputado Benício Tavares, sim. Deputado Cafu. Ausente. Deputado César Lacerda. Ausente. Deputado Claudio Monteiro, sim. Deputado Daniel Marques. Deputado Daniel Marques. Ausente. Deputado Edmar Pirineu, sim. Deputado Filipelli. Sim. Deputado João de Deus, sim. Deputado Jorge Cauê, sim. Deputado Zé Edmar, ausente. Deputada Lúcia Carvalho, sim. Deputado Luiz Estevão, sim. Deputada Maninha, ausente. Deputado Manelzinho, sim. Deputado Marco Lima, ausente. Deputado Marcos Arruda, ausente. Deputado Miquel Paz, ausente. Deputado Odilon Aires, sim. Deputado Peniel Pacheco, ausente. Deputado Renato Rainha, sim. Deputado Vazinho de Rore, ausente. Deputado Daniel Marques, sim. Deputado Xavier, sim. Deputado Zé Ramalho, sim. Deputado Geraldo Magela, ausente. Não, deu. 14, o projeto de lei, a redação final do projeto de lei 282 foi aprovado com 14 votos sim, nenhum não, nenhuma abstenção e 10 ausências. Você não está presente, deputado, então não dá para isso, porque não tinha quórum suficiente. Você que deu quórum, mas o outro chegou. Pega aqui. Em discussão, os itens 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29. Em discussão. Não havendo que queira discutir, segue os trâmites normais. Peço ao secretário que leia o item número 2. Item número 2, discussão e votação das emendas de redação número 1, 2, 3 e 4. Da redação final do projeto de lei 208/95. Autora a deputada Lúcia Carvalho. Em discussão. Não haver quem quer discutir, em votação. Votação em processo simbólico. São deputados que aprovaram a promessa como estão. Está aprovado. Peço ao secretário que leia o item número 3 da ordem do dia. Item número 3, discussão e votação em segundo turno. Segundo dia, votação do projeto de decreto legislativo número 67/96. Autor, Comissão de Constituição e Justiça.
Em discussão. Não. Em votação. Senhores deputados que votaram assim estão aprovando o projeto de decreto legislativo número 67. Votaram não, estão rejeitando. Peço ao secretário que faça chamada dos deputados. Deputado Benício Tavares. Sim. Deputado Cláudio Monteiro. Sim. Deputado Cafu. Sim. Deputado César Lacerda, ausente. Deputado Daniel Marques. Sim. Deputado Edmar Prineu. Sim. Deputado Felipe Pérez. Sim. Deputado João de Deus. Sim. Deputado Jorge Cauê. Sim. Deputado Zé Edmar, ausente. Deputada Lúcia Carvalho. Sim. Deputado Luiz Estevão. Sim. Deputada Maninha, ausente. Deputado Manuelzinho. Deputado Manuelzinho, ausente. Deputado Marco Lima, ausente. Deputado Marcos Arruda, sim. Deputado Miqueias Paz, sim, ausente. Deputado Adilon Aires, sim. Deputado Peniel Pacheco, ausente. Deputado Renato... Retificando, deputado Peniel Pacheco, sim. Deputado Renato Rainha, sim. Deputado Marzinho de Roure, ausente. Deputado Xavier, sim. Deputado Zé Ramalho, sim. Deputado Geraldo Magela, ausente. O projeto de decreto legislativo número 67 foi aprovado com 16 votos sim, nenhum não, nenhuma abstenção e 8 ausências. Senhor presidente, Peço, pela ordem. Pela ordem, deputado Peniel Pacheco. Eu só queria justificar, e eu creio que o deputado Zé Ramalho, ao dizer não, evidentemente não falhou, porque eu estava ausente dando uma entrevista aqui ao lado no plenário, no momento em que foi feita a chamada dos primeiros projetos. Então eu só queria justificar essa questão. Deputado, está aqui como votação sim. Eu peço ao secretário que faça a leitura do item número 4. Item número 4. Discussão em segundo turno, segundo dia e votação do projeto de decreto legislativo número 25 de 95. Autora a deputada Lúcia Carvalho. Em discussão. Não havendo que queira discutir, em votação. Os deputados que votaram sim estão aprovando o decreto legislativo número 25 e votaram não estão rejeitando. Peço ao secretário que faça a chamada dos deputados. Não, pode não. Pode não. Deputado Benício Tavares. Sim. Deputado Cafu. Sim. Deputado César Lacerda, ausente. Deputado Cláudio Monteiro, ausente. Deputado Daniel Marques. Daniel não está aí também não. Daniel Marques, sim. Deputado Edmar Prineu, sim. Deputado Felipe Pérez, sim. Deputado João de Deus, sim. Deputado Jorge Cauê, sim. Deputado Zé Edmar, ausente. Deputada Lúcia Carvalho, sim. Deputado Luiz Estevão, sim. Deputada Maninha, ausente. Deputado Manelzinho, ausente. Deputado Marco Lima, ausente. Deputado Marcos Arruda, sim. Deputado Miqueias Paz, ausente. Deputado Adilon Aires, sim. Deputado Peniel Pacheco, sim. Deputado Renato Rainha, sim. Deputado Marzinho de Roure, ausente. Deputado Xavier, sim. Deputado Zé Ramalho, sim. Deputado Geraldo Magela, ausente. O projeto declarativo número 25 foi aprovado com 15 votos sim, nenhum não, nenhuma abstenção e 9 ausências. Peço ao secretário que leia o item número 30 da ordem do dia. Item número 30. Discussão e votação da indicação número 434/95. Autor, deputado Marco Lima. Em discussão. Não havendo quem discutir em votação sobre parlamentares que votaram sim, estão aprovando a indicação número 434, que votaram não, estão rejeitando. Peço ao secretário que faça chamada dos deputados. Deputado Benício Tavares. Não vai dar forma, não. Deputado Benício Tavares, ausente. Deputado Cafu. Sim. Deputado César Lacerda, ausente. Deputado Cláudio Monteiro, ausente. Deputado Daniel Marques. Deputado Daniel Marques, ausente. Deputado Edmar Pirineus, sim. Deputado Filipelli, sim. Deputado João de Deus, sim. Deputado Jorge Cauê, sim. Deputado Zé Edmar, ausente. Deputada Lúcia Carvalho, sim. Deputado Luiz Estevão, sim. Deputada Maninha, ausente. Deputado Manelzinho, ausente. Deputado Marco Lima, ausente. Deputado Marcos Arruda, sim. Deputado Miqueias Paz, ausente. Deputado Adilon Aires, sim. Deputado Peniel Pacheco, sim. Deputado Renato Rainha,
Sim. Deputado Vazio de Rori, ausente. Deputado Xavier. Sim. Deputado Zé Ramalho. Sim. Deputado Margelo, ausente. Deputado Marcos Arruda. Sim. A indicação número 434 foi aprovada com 3 votos sim, nenhum não, abstenção e 11 ausências. Peço ao senhor secretário que faça a leitura do item número 31. Discussão e votação das moções de número 1782, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, todas de 1996. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, votação em bloco das moções. Peço aos deputados que votaram sim, estão aprovando as moções de 1782, 783, 84, 85, 86, 87, 88, 89 e de 1996. Peço ao secretário que faça a leitura, a chamada dos deputados. Deputado Benício Tavares. Ausente. Deputado Cafu. Sim. Deputado César Lacerda, ausente. Deputado Cláudio Monteiro, ausente. Deputado Daniel Marques. Ausente. Deputado Edmar Pirineus. Sim. Deputado Filipelli. Sim. João de Deus. Sim. Jorge Cauê. Sim. Deputado Zé Edmar. Ausente. Deputada Lúcia Carvalho. Sim. Deputado Luiz Estevão. Sim. Deputada Maninha. Ausente. Deputado Manelzinho. Ausente. Deputado Marco Lima. Ausente. Deputado Marcos Arruda. Deputado Marcos Arruda. Sim. Deputado Miqueias Paz. Ausente. Deputado Odilon Aires. Sim. Deputado Peniel Pacheco. Sim. Deputado Renato Rainha. Sim. Deputado Vazio de Rori. Ausente. Deputado Xavier. Sim. Deputado Zé Ramalho. Sim. Deputado Margelo. Ausente. As moções 782, 83, 84, 85, 86, 87, 88 e 89 de 1996 foram aprovadas com 13 votos sim, nenhum não, nenhuma abstenção e 11 ausências. Peço ao secretário que faça a leitura do item número 32 da ordem do dia. Votação do requerimento número 622 de 96, que requer a realização de sessão ordinária da Câmara Legislativa do DF na cidade de Planaltina no dia 19 de agosto de 96. Autor, deputado Daniel Marques. Em discussão. Não havendo quem quer discutir, em votação. Os senhores parlamentares que votaram sim estão aprovando o requerimento número 622, que não estão rejeitando. Peço ao secretário que faça a chamada dos deputados para votação. Deputado Benício Tavares. Ausente. Deputado Cafu. Sim. Deputado César Lacerda. Ausente. Deputado Cláudio Monteiro. Ausente. Deputado Daniel Marques. Ausente. Deputado Edmar Pirineus. Sim. Deputado Filipelli. Sim. Deputado João de Deus. Sim. Deputado Jorge Cauê. Sim. Deputado Zé Edmar. Ausente. Deputada Lúcia Carvalho. Sim. Deputado Luiz Estevão. Sim. Deputada Maninha. Ausente. Deputado Manelzinho. Ausente. Deputado Marco Lima. Ausente. Deputado Marcos Arruda. Sim. Deputado Miqueias Paz. Ausente. Deputado Odilon Aires. Sim. Deputado Peniel Pacheco. Sim. Deputado Renato Rainha. Sim. Deputado Vazio de Rori. Ausente. Deputado Xavier. Sim. Deputado Zé Ramalho. Sim. Deputado Margelo. Ausente. O requerimento número 622 foi aprovado com 3 votos sim, um não, uma abstenção, nenhuma abstenção e 11 ausências. Peço ao secretário que faça a leitura do item número 33. Solicito a retirada do item 33. Pela ausência do autor, a presença acata. Passamos para o grande expediente. Conceda a palavra ao deputado César Lacerda, ausente. Conceda a palavra Daniel Marques, ausente. Conceda a palavra ao deputado Asni de Rori, ausente. Conceda a palavra ao deputado Marco Lima, ausente. Conceda a palavra ao deputado Odilon Aires. Grande expediente, quer falar? Abre mão.
Conceda a palavra a Manuel de Andrade, ausente. Conceda a palavra ao deputado Renato Rainha. Grande expediente. Abre mão. Conceda a palavra ao deputado Marcos Arruda, ausente. Conceda a palavra à deputada Lúcia Carvalho, ausente. Conceda a palavra ao deputado Cláudio Monteiro, ausente. Não havendo mais nada a tratar, está encerrada a presente sessão.